Muito bem-vindos! Está no ar mais um episódio do podcast Mais Mulher, esse lugar seguro que você pode sempre chamar de seu, onde a gente conversa a cada semana com mulheres, assuntos que permeiam o universo feminino. E o tema desse podcast é bem relevante, assim, porque a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos como uma iniciação para você ir para o autoolhar, buscar autoconhecimento, dar esse mergulho para dentro. Então, quem nunca, né? A gente sempre conhece alguém ou até a gente mesmo já passou por alguma situação de um relacionamento abusivo. E para isso a gente convidou ela, que é mulher, mãe da Maria Clara, graduada em Direito, pós-graduada em Ciências Criminais, coaching, terapeuta integrativa, psicanalista. Bem-vinda, Mayara Canedo. É uma alegria receber você aqui no Mais Mulher. Eu que fico imensamente feliz em estar aqui com você, poder falar um pouquinho da minha história, né, da minha trajetória de vida. E eu fico muito, muito feliz e grata por poder ser contribuição para vocês também, que, né, precisam ouvir a minha história e de alguma forma tomar ali uma injeção de ânimo para mudar como eu mudei. Maravilha. E como eu falei, ela é graduada em Direito e pós em Ciências Criminais. Então, assim, como que foi isso, né? Como é que você começou na carreira jurídica, mas você foi sendo encaminhada para as terapias? Como é que foi essa história? Conta pra gente um pouquinho. Uau, Eugênia, essa história foi uma história, assim, de muitas histórias, né? Porque eu fiz Direito por conta do meu pai. A minha família, a maioria tá na área do Direito, são juristas. Meu pai achou que eu fosse mais bem sucedida, né, na área jurídica, e lá vou eu fazer Direito. Mas o sonho do meu coração, gente, era fazer Psicologia. Vibrava aqui dentro, mas porque, né, a interferência do pai ali, do patriarca, era muito forte, eu fiz Direito. Eu lembro que no primeiro ano da minha faculdade, no primeiro dia de aula, eu indo para a faculdade, eu pensei assim, eu vou fazer, mas um dia eu vou fazer Psicologia. E aí, assim, eu fiz, né? O primeiro ano foi muito sofrido, doloroso, porque é uma matéria muito difícil. E depois eu fui gostando do negócio, só que no meu último ano de faculdade eu engravidei da Maria Clara e ali minha vida mudou. Ela me levou para onde o meu coração vibrava lá no início. E aí você foi para Aí eu fui para as terapias tempos depois, né? Porque foi uma jornada também. Quando depois a Maria Clara estava com 3 anos, meu pai faleceu. E aí sim eu freiei a vida total, porque eu tive que dar um novo rumo para a vida, né? Porque como eu parei o Direito ali, terminei a faculdade, não ingressei mais para fazer concurso, parei de estudar para ser mãe, e meu pai faleceu em seguida, aí eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu fui obrigada a fazer o que dava para fazer. Eu comecei a trabalhar no cartório, e ali do cartório eu sempre tive vontade de fazer Psicologia, né? Mas ficava adormecido ali e comecei a tentar fazer curso de novo, né? Na área jurídica para prestar concurso. Só que nesse trajeto eu conheci uma pessoa e essa pessoa realmente me trouxe para dentro de mim, fez eu voltar para quem eu era, porque ali eu conheci muitos monstros naquele relacionamento, né? Não que ele tenha sido um monstro, gente, mas ele foi uma pessoa que me trouxe de volta para mim, né? Para minha história e reconhecer o que eu estava fazendo ali, qual que era o meu sonho de vida. E ali tudo foi acontecendo. acontecendo. Engraçado você trazer assim essa sua história, porque recentemente eu tenho conversado com algumas pessoas e isso tem chegado, sabe? Essa coisa, essa mesma história assim de minha família toda, família de médico, ou minha família inteira, família de advogado. E aí isso não fazia sentido pra mim, eu queria era outra coisa. Então é uma história comum que eu vejo, assim, que a maioria das pessoas traz uma dinâmica parecida. E como é desafiador, né? Porque, assim, eu entendo a família. Porque, assim, se é um legado que a família já construiu, então é esse lugar mesmo de, olha, já tem uma base aqui, né? Mais fácil você seguir aqui. E também é difícil para a pessoa que não se identifica com isso, porque fica mais pesado você ir na direção contrária de todo o sistema, né? Então, salve sua força, né? Foi muito pesado, viu? Foi uma dor, assim, que na época eu não sabia o que estava acontecendo. Eram muitas informações, né? Era a perda do pai, era o trabalho, era a filha, porque eu fui mãe solo, não tive assistência do pai da minha filha. Então, ali naquele processo, quando eu conheci a pessoa que estava comigo, eu queria, na verdade, dar um pai para minha filha.
E na tentativa de dar um pai para minha filha, eu fui entrando num mundo em que eu não conhecia ainda, porque eu não tinha tido tantos relacionamentos na minha vida. E aí eu não sabia o que era relacionar, eu não sabia o que era uma pessoa, né, que vinha com problemas de narcisista, né, e eu achava que todo mundo era perfeito, que todo mundo era bom, que tudo era lindo. E aí aquele conto de fadas que eu cresci nele, acreditando que ele existia, ele não existia. E foi aí que eu fui tomando consciência. Mas a consciência chegou porque na minha cabecinha eu queria mudar o meu, né, atual namorado. E eu falei, eu vou fazer terapia para poder ajudar ele. Só que quando eu comecei a fazer terapia, eu descobri que quem precisava de ajuda era eu, não era ele. E aí o negócio foi lá no fundo, né? Porque realmente a gente quer mergulhar dentro de mim e entender que eu não ia mudar ninguém, que a pessoa que tinha que mudar era eu. Mas você já entregou aí um pulo do gato, né? Porque a pergunta é essa, como que você se viu, né? Por exemplo, relacionamento abusivo. A gente conhece, ou a gente passou, a gente sempre conhece alguma mulher que já passou por isso, assim. É impressionante. E aí, quando a gente fala disso, relacionamento abusivo, como que você se viu lá? Então, foi através de um processo de terapia. Foi de terapia. Aí, já é uma dica, hein? E aí, o que aconteceu? Eu fui buscar terapia, e nesse buscar terapia, eu falei, vou fazer um curso de terapia. Eu comecei a fazer filosofia clínica. Porque eu pensei, eu vou fazer filosofia clínica, eu vou entender o que está acontecendo com ele, porque até então eu não sabia os processos que ele vivia. E quando eu comecei a entender, né, a mente humana, a psique, e através daquela filosofia clínica, eu falei, alguma coisa está diferente aqui do que eu imaginava que fosse. Porque até então eu achava que eu era perfeita, que eu não tinha defeitos nenhum, né? Como dizem por aí, eu era o alecrim dourado. E descobri que eu não era o alecrim dourado, né? Eu descobri que eu também tinha defeitos, eu descobri também que eu era abusiva, né? Em alguns momentos do meu relacionamento eu fui abusiva, sim, com ele. E no processo de me buscar, de me compreender, de compreender aquela situação de abuso que eu estava vivendo, eu fui para terapia e a terapeuta trouxe várias consciências, né, para mim. E nessas consciências eu falei, agora é hora de fazer uma escolha. Ou eu, ou o relacionamento. E como eu tinha entendido que não era o relacionamento a chave das minhas buscas, que sim era eu abdiquei daquele relacionamento. Foram quantos anos? Entre idas e vindas foram uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. E hoje, assim, a sua atuação tá vinculada a isso, né? Você tem uma trajetória na área jurídica, que é muito importante para mulheres que vivem situações abusivas, de violência, inclusive. Atravessou um processo, né, de dentro para fora e agora também trabalha como terapeuta integrativa. Você acha que esse é o seu diferencial como profissional, assim, na atuação nesse sentido? Como é que é a sua atuação, né, dentro, assim, desse contexto dos relacionamentos abusivos? Olha, eu acho que isso fez uma relevância imensa dentro do meu trabalho, né? Porque quando eu comecei nas terapias integrativas, eu não tinha muita clareza do que eu ia trabalhar ali, né? E uma das terapias que eu comecei a desenvolver, que é as barras de Axis, né, que é do Axis Consciousness, é justamente isso, é uma expansão de consciência. Na minha vida ele foi um expansor de consciência. Quando eu conheci o Axis e quando eu comecei a receber as barras de Axis em mim, né, que uma facilitadora fez em mim, eu era sócia de uma associação de proteção veicular. Ali eu já era empresária, né? Como eu falei no começo, eu já fui muitas coisas. E aí eu já era sócia de uma associação de proteção veicular, só que também não estava dando certo aquela sociedade. Aquela sociedade também era abusiva, né? Ela estava trazendo prejuízos emocionais para mim. E eu também não conseguia entender, porque eu tinha terminado de sair de um relacionamento abusivo e eu estava numa sociedade abusiva, né? E quando eu fui tendo consciência daquilo, e a partir da minha primeira sessão de barras de Axis, que eu fui entendendo que tudo era uma escolha, tudo dependia de mim. E o quanto eu estava disposta a mudar, a deixar o velho para receber o novo. E a partir desses movimentos, né, e buscando cursos, fiz cursos de barras, eu fiz especialização dentro do Axis Consciousness, aí fez assim, agora eu entendi qual é a minha função aqui dentro do processo terapêutico para ajudar as pessoas, né? Em contrapartida, eu vou tendo mais conhecimento para mim. E aí foi quando veio aquela vozinha, né? Que é o nosso sexto sentido. Fala de você, fala da sua história, usa a sua história para você ajudar outras mulheres,
porque através das suas histórias, muitas vão despertar. E o que eu vejo hoje nos meus atendimentos? Eu consigo te mostrar de uma forma, não que alguém me falou, não que alguém me disse como é, o livro falou, né? Eu vivi. E se eu conseguir sair desse processo abusivo, desse processo doloroso, todos nós conseguimos. Né? Basta que a gente se reconheça dentro de quem nós somos, dentro da nossa história, e a gente assuma isso, né? Eu posso fazer. Tudo vem de dentro. E eu sinto, assim, que às vezes precisa de uma força, às vezes você reconhece, né? Eu queria falar um pouquinho disso, assim. Sim. Dentro da sua atuação, da sua experiência, de tudo que você caminhou nesse sentido, como que a gente identifica quais são os sinais mais gritantes, né? Sabe? Assim, para as mulheres, às vezes, que não conseguem ter um acesso a uma psicoterapia, a uma terapia como você teve, né? Que foi ali que você teve a consciência. Quais são os sinais mais gritantes, assim, que, opa, isso aqui eu já observo e eu já ligo aqui o alerta vermelho, né? Olha, uma coisa assim que é interessante, né? Dentro desse processo que aconteceu comigo e que acontece com várias mulheres. O primeiro sinal gritante, ele afasta você das pessoas que você gosta. Ele afasta você das suas amizades, ele afasta você da sua família. Só que ele afasta e ele se coloca como uma pessoa essencial no seu mundo. E você acredita, né? Porque quando a gente sofre abusos, nós estamos em vulnerabilidades. Nós estamos extremamente vulneráveis, esperando que o príncipe encantado nos salve. E dentro das nossas próprias falas, né, no começo do relacionamento, eles têm um poder assim tão grande de interpretar aquilo ali, usar aquelas falas contra nós mesmos, que eles vão usando. Eles vão usando da nossa fala, né, para nos retirar dos nossos amigos, da nossa família. E ali, quando ele consegue fazer essa retirada, a segunda coisa que eles usam: hoje você não tá bonita, né? O que aconteceu? Por que você tá passando batom? Por que você tá arrumando o cabelo hoje? É só pra mim que você tem que estar assim. Não precisa fazer isso. Ah, mas você engordou, não engordou? Não, mas tá tudo bem, eu gosto de você assim. E ele vai te manipulando de uma forma que quando você começa a perder o seu amor próprio, porque nessa caminhada a gente vai perdendo amor próprio, porque a gente se entrega tanto àquele príncipe encantado que te aceita como você é, e do meio pro final ele começa a fazer reverso. Você tá gorda, você tá feia, você não cuida de você. E começa a olhar para outras pessoas, começa a elogiar outras mulheres como se elas fossem realmente, né, aquela mulher de alto valor que você foi um dia. Porque quando a gente começa nesses relacionamentos, nós temos o nosso poder. Só que dentro do relacionamento ele tira o nosso poder. E de uma forma sutil, às vezes imperceptível. A Mayara já entregou duas coisas aqui pra gente ficar de olho, né? Ela já alertou, que é a questão do isolamento, dessa pessoa ir te isolando das pessoas que são importantes pra você, das pessoas que você tem ali um apoio, amigos, familiares. E a segunda coisa é ir minando essa autoestima, né, da aparência física, do autocuidado. Então, uma hora elogia, uma hora critica, então sempre com sinais confusos. Sim, sempre trazendo confusão mental para que a gente não perceba a manipulação que eles estão causando dentro de nós, né? Um terceiro sinal que era assim, imperceptível para mim no começo, mas depois fez muito sentido. Queria sempre que eu estivesse do lado dele, como se ele fosse realmente a única pessoa importante. E sempre dizia para mim: não precisa de você sair com seus amigos. Tudo bem, eu saía com ele. Quando eu saía com ele, eu não podia olhar para lado nenhum. Eu tinha que olhar para ele, né? Em algumas situações eu ia com ele em jogo, porque ele jogava bola, e aí eu tava olhando para tudo, porque aquele jogo não chamava minha atenção. Quando ele tinha um intervalo: por que você não olhou para mim? Por que você olhou pro lado? E eu ficava: gente, como que aquela pessoa tava jogando bola e tava vendo que eu não estava olhando para ele? Sim. Né? Eles têm um poder, assim, de manipulação tão extremo que a gente pensa que não tem nada acontecendo. Só que eles estão te olhando o tempo inteiro. Você foi falando, Mayara, me veio assim muito essa coisa de que eles querem, é como se a pessoa abusiva, ela quer te colocar, que pode ser homem ou mulher, Sim. né? Ela quer te colocar no papel de coadjuvante. Né? Tipo assim, ele tá no centro, ele tá ali no pedestal e você é uma coadjuvante que gira em torno, né? Gira é em isso torno. mesmo? Em várias situações também, o que acontecia?
né? A gente saía pra casa de amigos dele, porque eu só podia sair pra onde ele deixava eu sair, né? No meio dele. Sim. E como no começo a gente não tinha muita afinidade com os amigos, eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito falante, acabou que aqueles amigos eu comecei a cativá-los e eles cativarem a mim também. E aí, o que acontecia? Quando a gente saía, ele já falava pra mim assim, dentro do carro: não é pra você beber, tá? Não é pra você dar moral pra ninguém, tá? Não é pra você falar com ninguém. Eu ficava sem entender aquilo. Eu falei assim, como assim? Né? No começo você queria que eu me abrisse para os seus amigos. Agora você quer que eu não me comunique com os seus amigos? Eu não entendia. Aí ele fazia todo um jogo na minha cabeça. Não, mas é porque ele é uma pessoa que você não pode confiar. E colocava a culpa no outro. Eu entrava naquilo. Porque na minha cabeça ele estava me protegendo, porque ele me amava. E nesse amor excessivo que ele tinha, ele foi me apagando, me anulando. E claro, gente, eu deixei me anular também, porque eu tive minha parcela de culpa nesse relacionamento, né? Quando eu podia ter voz ativa, eu me calava. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer, eu achava que aquela pessoa ia ser o pai da minha filha. Eu achava que aquela pessoa ia ser o meu marido perfeito, porque até então não tinha conhecimento, né, de me relacionar com homens. E aí todo esse mundo encantado, ele foi caindo por terra. E eu comecei, né, quando eu comecei a fazer esses cursos terapêuticos, eu comecei a entender que, tá errado. Não é tudo isso. Isso aqui não é amor. Isso aqui já está sendo abusivo. Eu não posso mais sair, eu não posso mais falar com as minhas amigas, eu não posso mais, né, ser quem eu era. Uma outra característica também que eles têm muito forte, quando você tem amigas, né, mais próximas, eles começam a falar: a sua amiga está dando em cima de mim. Você viu que a sua amiga me olhou diferente? Isso é forte. Essa amiga sua, não gosta que você anda com ela porque ela não presta. E eu falo: como assim, gente? De onde você tá tirando isso? Não, porque eu já senti. Eu senti que ela não presta. Ela ficou me olhando diferente. Então eles colocam as pessoas que você ama, né? Você contra aquelas pessoas. E dentro daquela ilusão, daquele amor que eu fui criando, porque hoje eu entendo o quanto nós criamos uma cena, né? Uma vida que não existe. Isso. Eu percebo isso, porque assim, eu vivi um relacionamento abusivo também, né? Como eu falei, é mais comum do que a gente pensa. Tava até conversando com o diretor aqui antes da gente começar a gravação, e ele trouxe essa referência, né? Que a mulher, ela foi... São muitos anos de patriarcado, né? Onde a mulher, ela foi condicionada a ser mais doce, a ser mais submissa, a ser mais permissiva. A gente foi condicionada a esse lugar. Então, por isso que é mais comum que nós vivamos relacionamentos abusivos. Mas não que também não aconteça de uma forma contrária. Sim. Mas você foi falando, me veio essa coisa, assim, de que é pintado um amor muito grande e que a gente se sente segura dentro desse lugar, né? Mas que é uma ilusão. Que é uma ilusão. E como que você trabalha isso, assim, na sua atuação? Né, como profissional, auxiliando, mentora de mulheres, que você também é mentora de mulheres. Sim, sou mentora. Então, hoje, eu tenho uma forma, né, de atendimento em que eu trago muita consciência nos meus atendimentos e trabalho muito com exercício. Então, as pessoas que chegam até mim, além de receber essa expansão de consciência, né, que eu ajudo elas a enxergarem diferente o processo que elas estão vivendo, eu passo exercícios. Eu até dou um caderninho, oriento que quem já tem um caderninho, um diário, né? Que a gente falava lá na nossa infância, um diário, um caderninho hoje, para que elas façam, alimentem esse caderno. O primeiro passo é: quem é você? Quem sou eu? O que eu gosto? Porque, gente, eu fui descobrir do que eu gostava e de quem eu era aos 33 anos. Até então eu não sabia. Eu sabia que meu pai gostava, eu sabia que a minha mãe gostava, que meus tios gostavam, que os meus amigos gostavam, mas eu não sabia do que eu gostava. Então, o primeiro passo é: quem é você? Vamos trabalhar o eu sou, o que eu gosto. Depois, você vai trazendo mais consciência. E quando você começa a se entender, você vai trazendo: e agora? Qual a pessoa que eu quero para minha vida? Quais as características que ela tem que ter? O que é inegociável para mim que essa pessoa tenha? O que é inegociável? Porque tem coisas que são inegociáveis. E tem coisas que você... Não, isso aqui não é tão forte. Eu posso abrir mão disso aqui, né? Porque lembrando, quando a gente se relaciona, a gente também não pode ir tanto a ferro e fogo,
A gente tem que saber ali dosar entre o equilíbrio, dar e receber, o que faz sentido pra mim, o que faz sentido pro outro, porque é isso que vai trazer o relacionamento, né? Relacionar é criar algo com o outro. Hoje eu falo, aprendi isso com o Axis, né? Hoje eu não quero um relacionamento, eu quero um criacionamento, porque eu quero criar junto com o outro. Eu quero que o outro seja contribuição na minha vida da mesma forma em que eu serei contribuição na vida dele. Porque o relacionamento, ele é pesado. Ele é algo que faz assim, ó. Ele tem que entrar abruptamente. O Patchwork, eu faço parte de um grupo de estudo do Patchwork. E ele fala muito disso, né? Assim, a abordagem fala muito de que quando a gente tem uma relação monogâmica, não que ele seja contra uma relação não monogâmica, mas ele fala que essa relação com uma só pessoa, ela possibilita o aprofundamento, né? Que você se aprofunde em quem você é, né? Na sua luz, na sua sombra. Então essa relação, ela possibilita esse mergulho. Por isso que às vezes desafia, né? É desafiador, né? Você estar em contato com uma pessoa diferente de você, que teve uma criação diferente, que veio às vezes de uma cultura diferente, é desafiador. E aí que tá o momento em que a gente tem que baixar a guarda. Quando você baixa a guarda, você permite o outro ser quem ele é e você permite você ser quem você é. E dentro desse processo, você vai fazendo o quê? Você vai criando o seu relacionamento. Porque você deixa de ser de ser dois, né, individual ali, seres, e passa a ser um ser, porque vocês vão criar algo que faz sentido para vocês. E por mais que vocês tenham dores, né, dentro desse processo de criar, aí vocês já estão o quê? Mais maduros, mais conscientes. Isso faz sentido para mim? Isso é o que eu quero a longo prazo para minha vida? Então, sempre dentro dos atendimentos de autoconhecimento que eu trago, eu sempre busco, né, mostrar para as minhas clientes e para os meus clientes também, porque eu tenho alguns clientes homens, tá, gente? Às vezes as pessoas acham que só a mulher faz terapia, não, mas os homens também estão buscando muito esse autoconhecimento. É bom saber. Tem muitos que buscam. Eu trago esses exercícios e quando eles fazem, Eugênia, eles ficam assim, nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha olhado dessa forma, nossa, isso faz sentido para mim. E no decorrer do nosso acompanhamento, eles vão falando, gente, como mudou. Hoje eu tenho clientes homens que conseguiram já se entender ao ponto de saber escolher. Maravilha, gente, olha só o que a Mayara tá entregando aqui pra gente, ó, um super pulo do gato. Vocês conseguiram pegar? É porque assim, no relacionamento, o coração ele precisa estar aberto, principalmente a mulher, né? Pra gente conseguir ir pro lugar do feminino. A gente já falou isso aqui, inclusive, em um outro episódio desse podcast. E pra você conseguir fazer isso de uma forma saudável, você tem que saber o que você gosta, que foi isso que você falou, né? Que foi uma super chave, assim, né? O que eu gosto, o que eu quero, o que é inegociável. Porque quando eu consigo identificar isso, eu consigo entender o que eu não tolero, né? O que não pode chegar. E quando você identifica o que você não tolera em alguém, entenda que essa pessoa não vai mudar por você. Ela pode mudar sim, mas a partir do momento em que ela decide mudar. E quando você tem essa primeira repulsa da pessoa, que isso não gosto, e mesmo assim você vai, porque você vai falar assim, né? Acaba que a gente fala, ele vai mudar. Ele não muda. E o que tá falando com você nesse primeiro momento é o seu inconsciente. É o seu inconsciente, já se conectou com o inconsciente dele e já falou, olha, tem problema aqui. Alerta. É como se fosse um alerta que o nosso corpo dá na primeira repulsa, né? Então, assim, isso é muito importante também, a gente aprender a ouvir o nosso corpo. O Axis Consciousness me ensinou a ouvir o meu corpo. Eu passo também esse processo, que é um exercício nos meus atendimentos, para que você tenha mais conexão com o seu corpo, né? Porque nós somos corpo, mente e espírito. E quando a gente está ligado nessa tríade, a gente expande. A gente consegue se conectar com Deus. Hoje eu falo que eu aprendi a olhar para cima e para dentro. Porque quando eu me conecto com Deus, eu consigo me conectar comigo mesma. E isso flui de uma maneira mais fácil, sem tanta dor, sem tanta ansiedade. Por que a gente tem ansiedade? Porque a gente vive tanto no futuro, no mundo das ilusões. Eu conheci um rapaz hoje. Ele vai ser o pai dos meus filhos, ele vai ser perfeito, ele não vai ser isso. Né? O que eu ensino nos meus atendimentos? Quando você conhecer alguém, trate aquela pessoa como se fosse um funcionário da sua empresa. Quando você vai contratar alguém para sua empresa, o que você faz no primeiro encontro?
uma entrevista. Uma sabatina. Uma sabatina. Entreviste o rapaz, entreviste a moça, né? Ah, mas ele vai correr de mim, que muitos falam, nossa, mas se eu fizer isso, vai me chamar de louca. Que te chame de louca. Você já excluiu aquela pessoa no primeiro encontro. Você não perdeu o seu tempo com ela, né? E se ela passar para o segundo encontro, para o terceiro encontro, ali já tem alguém de valor interessado em você. Você acha que essa é uma forma de não cair nas ilusões? Sim. De estar sempre aqui na realidade? Na realidade. Porque nós pensamos diferente da mente masculina, né? A mulher, ela já cria. O homem, ele é muito racional. Quando ele vê uma mulher, ele já sabe o que ele quer com ela. Então ele vai pra cima. Se ela não se conhece e se ela pensa, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que fazer tudo bonitinho no primeiro encontro, e ele já tá com a má intenção, você vai cair no conto do vigário. E aí depois? Depois quem vai ficar chorando é você. Ah, mas a culpa foi dele, porque ele me enganou. Tudo bem, ele fez o jogo dele, mas quem deixou se enganar foi você. Mais uma vez eu volto que não existe vítima e nem algoz. Nós deixamos que o outro faça da gente aquilo que a gente permite. Maravilha, Mayara. Eu gostei muito, assim, de como que você constrói, como que você fala de uma forma simples, direta, sabe? Faz muito sentido isso que você falou do corpo. Quanto mais conectado a gente tá com o corpo, mais a gente consegue ter clareza, né, do que tá acontecendo, sem dúvida. E vamos aproveitar esse gancho, assim, porque eu acompanho a Mayara nas redes. E ela tem muito conteúdo ali no Instagram, né? Conta um pouquinho pra gente desse processo seu de criação de conteúdo. Você entrega muita coisa lá. Então, quem gostou da sua abordagem, da sua atuação, da forma que você comunica tudo, muito direto, com muita clareza, e quer continuar te acompanhando, como é que as pessoas te encontram nas redes? O que elas vão encontrar por lá? Gente, lá vocês vão encontrar muita consciência, muitas palavrinhas mágicas, que eu coloco muitas perguntinhas lá, que mudou a minha vida, que mudou a minha forma de entender o mundo, de entender como tudo funciona. O meu @é Mayara Canedo, lá no Instagram, vocês podem ir lá me procurar. Mayara com Y? É, Mayara com Y, tá? Lá eu falo sobre mágicas. Quando eu falo sobre mágicas, é o quê? Você pode criar a sua realidade através do seu pensamento e através da sua fala, né? Através da nossa fala, a gente muda muita coisa. E quando a gente cria essa consciência de que eu estou com congruência com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, a mágica acontece. Eu uso muito um exemplo, Eugênia, nos meus atendimentos. Eu não sei se você é da época da Fada Bela, da Caça-Talentos, da Rede Globo. Tinha uma fadinha, Angélica, tinha uma fadinha lá. E quando ela ia fazer as mágicas dela, ela sempre colocava a mão na cabeça e no centro do peito, né? Hoje eu entendo o que ela fazia. Realmente ela fazia mágica, porque ela tinha que pensar e sentir. E quando a gente pensa e sente, a mágica acontece. E tem que ter essa intensidade, sim, né? Então, assim, lá no meu Instagram vocês vão ver eu falar sobre mágica, sobre palavras afirmativas, né? Sobre mantras, sobre consciência, sobre relacionamento abusivo, para você começar a ter essa consciência do que você é, do que faz sentido, sobre barras de axis, porque nos meus atendimentos eu trabalho ainda com as barras, né? Eu dou um plus no meu atendimento para quê? Para que depois do nosso momento de consciência ali, de troca, você vai deitar na maca, eu vou pegar na sua cabeça e vou fazer você o quê? Conectar com você, porque uma sessão de barras de axis, ela equivale a 2 horas de meditação. Olha só. Tem gente que deita lá e medita. Tem dificuldade de meditar? Não consegue de jeito nenhum? A barra de axis A barra de axis, ela ajuda muito a meditar. Eu era essa pessoa, viu? Meditar, isso é com a gente doida, não tem o que fazer. Hoje eu consigo meditar em uma sessão de barra de axis. E assim, é um expansor de consciência muito grande. Hoje eu entendo o quão poderoso ela é. Por quê? Quando você faz uma sessão de barra de axis, é como se aquela sessão ela fosse limpando a sua memória inconsciente. Exemplo, você leva o seu computador para formatar, para tirar as coisas que não fazem sentido ali, para que ele fique mais rápido, que processe melhor as informações que chegam, os sites que você acessa. As barras é a mesma coisa, ele vai ser um formatador de consciência. Ele vai retirar aquilo que não faz sentido para você, que foram as histórias que nós estamos ouvindo a nossa vida inteira. Homem não presta, dinheiro é sujo, menino não faz isso, crenças, olha, você né? não Como pode fazer isso. Né? Crenças que são impregnadas ali, que vêm de gerações, né? E para a gente entender esse processo,
mais uma vez eu falo, autoconhecimento, conheça a ti mesmo, para que você se liberte dessas crenças. E as barras, ela vai fazer o quê? Ela vai te ajudar a limpar essas crenças. A gente não faz um faxinão, né? Sim. Então dentro também é necessário, né? Então, me veio muito isso, assim. Sim, é bem isso mesmo, é limpar a sua mente inconsciente, né? Desligar aqueles reprogramadores que falam o tempo inteiro, você não pode, isso não é pra você não dá conta, você não merece, você tem que ficar com esse relacionamento, porque se você terminar com ele, você não vai encontrar ninguém, porque é uma das características também do abusador e das abusadoras. Se você terminar comigo, você não vai encontrar ninguém melhor que eu, você vai ficar sozinha, e aí você acredita nessa história, e o que acontece? Você continua ali, preso ali, né? achando que não tem saída. Sim. Vamos aproveitar esse gancho, assim, que foi muito bacana tudo que você entregou aqui, né? Tô muito feliz com esse episódio. E tem alguma mensagem final que você queira deixar para as mulheres que estão assistindo a gente, assim, fazer um convite, deixar uma mensagem final, alguma coisa que vai fazer diferença, sabe? Para quem tá assistindo a gente agora. Olha, o que eu tenho para falar para vocês? Todas vocês são capazes de chegar aonde vocês querem chegar. O primeiro passo que tem que ser feito é realmente mergulhar para dentro, se conhecerem, se conhecer na sua essência. Se conhecer dói, porque você vai mergulhar num lugar escuro, cheio de muitas dores, mas quando você entra para esse mergulho e você começa a entender que o medo não toma conta de você, ele não te domina, e você sim pode pegar na mão desse medo e levar ele para onde você quiser, porque ter medo é bom, é um sinal de que você tem vida, né? De que você não vai colocar a sua vida em risco a todo momento. Mas quando você fala para esse medo, eu mando em você e vamos juntos, porque se doer, se demorar, se não for do jeito que eu quero, mas eu vou ser responsável pela minha história, eu vou ser responsável pelas minhas escolhas. E se você quiser conhecer mais, né, sobre como eu abordo esse tema, como eu trabalho com esse tema, fica à vontade de me seguir, tá? Eu vou ficar muito feliz em receber vocês que queiram ter mais consciência e entender como é que funcionam esses processos. Então essa foi a Mayra Canedo, trazendo aqui toda a sua história na área jurídica, a sua vivência com relacionamentos abusivos e toda a sua atuação dentro desse sentido, né? Mentorando mulheres, auxiliando mulheres a perceberem onde estão, onde querem chegar e como ir até lá. Maravilhoso, muito grata pela sua participação aqui. Seja bem-vinda a retornar sempre. Gratidão a vocês, gratidão à equipe, ao diretor. Estou muito feliz em poder estar aqui e ser contribuição para todo mundo. E foi. Acompanhem ela, hein? Vocês vão estar bem assessoradas. E a gente vai ficando por aqui, nesse podcast maravilhoso, esse espaço seguro, onde a gente recebe mulheres incríveis a cada semana, mulheres que encontram resiliência, que vão atrás dos seus sonhos, que encontram o seu lugar ao sol. E esse é o objetivo, a gente inspirar vocês que também é possível, que esse lugar existe e que a gente quer chegar lá. Então eu espero vocês semana que vem, sempre com mais mulher. Até lá!